tema desse mês foi de evangelismo. Tem muitos temas na palavra do Senhor que eu gosto, eu sou suspeito, gosto de muitos, mas existem dois que para mim são, como é que eu posso dizer? Do top. Sabe como é o top? São eles evangelismo e adoração. Por quê? Porque adoração, eu e você existimos para adorar o Senhor. A sua constituição foi feita um dia lá no Éden para adorar a Deus. Nós existimos para isso. E evangelismo porque a igreja do Senhor Jesus, que somos nós aqui, quem é a igreja do Senhor Jesus? Diga assim, eu sou a igreja de Cristo. Nós existimos para pregar o evangelho e para formar discípulos. Então são dois temas que envolvem a nossa vida todos os dias, porque eu não sou igreja de vez em quando, e nem posso ser um adorador sometimes. Nós existimos para adorar a Deus, e a igreja do Senhor Jesus existe para pregar o evangelho e para formar discípulos. É dura a responsabilidade de fechar a série, dos domingos, O pastor me botou numa fria. Mas eu peço que o Senhor nos dê graça para que possamos falar não de um Anderson, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Que Ele ministre a começar de mim e que todos os irmãos recebam da parte de Deus em nome de Jesus. Curva sua fronte agora em nome de Jesus. Pai bendito, Pai amado, te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, o teu amor sobre nossas vidas. Não há mérito em nós, mas tu nos amou. Não há nada de bom em nós, mas tu nos redimiu pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Se hoje aqui estamos, é por causa da tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque a tua presença é real aqui nesse lugar. Tu tens falado aos nossos corações e a sua multiforme graça de operar, Senhor, tem alcançado cada um que aqui se encontra, Senhor. Continua a operar, continua a ministrar aos nossos corações, continua a derramar da tua graça sobre nossas vidas, e que saiamos dessa noite aqui, desse lugar, desse santuário, dessa casa de oração, diferente de como entramos, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade de falar a cada coração nessa noite. E que se entrou alguém aqui triste, que saia aqui com a alegria, e receba essa alegria do Senhor agora, em nome de Jesus. Se entrou alguém talvez desesperançoso, que a esperança brote no seu coração. Se entrou alguém enfermo dentre nós, que saiam daqui curados em nome de Jesus. Mas que todos nós saiamos daqui, de modo geral, impactados pela tua presença, impactados pelo teu poder, impactados pela tua realeza no nosso meio. Que o teu trono de graça seja estabelecido nesse lugar, e que o teu nome seja promulgado nesse lugar, e que as guaridas dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as Escrituras? Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, a Palavra de Deus, em Efésios, capítulo 2, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ficar de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. É um pequeno trecho. No demais, a gente vai estar sentadinho, descansando. Efésios, capítulo 5. Queria convocar os irmãos a lerem a partir do versículo 14. Acompanhar essa leitura bíblica. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 14. Amém? Diz assim as Escrituras Sagradas: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Amém? Podem sentar, queridos. Orava a Deus a respeito dessa
nesse momento que nós estaríamos aqui, e sabendo que era um assunto relacionado a evangelismo, e com o receio de não repetir, digamos assim, algo de algum versículo que alguém já talvez tenha mencionado, eu disse assim: Senhor, eu não quero falar de um Anderson, mas eu quero que o Teu Espírito realmente fale ao meu coração e me desperte, e que esse despertamento possa trazer despertamento para toda a igreja do Senhor Jesus. E a minha oração não foi para que eu pregasse, mas para que eu fosse ministrado. Entende o que eu quero dizer? Eu não estava preocupado na mensagem, mas preocupado que o Senhor falasse ao meu coração. E o Senhor falou comigo através desse texto. O versículo 14 é uma referência do apóstolo Paulo de um texto de Isaías, que está no capítulo 60. Desperta, tu que dormes. E o texto lá no livro de Isaías é uma profecia ou uma conclamação ao povo de Israel. Mas Paulo, quando escreve essa carta, ele não escreve mais especificamente para o povo de Israel. Ele usa um termo de uma profecia, mas ele está falando para uma igreja. E essa carta poderia ser para a Igreja Batista de Rockland. Vocês concordam? Poderia ser perfeitamente para mim e para você aqui hoje. Poderia ser o apóstolo Paulo aqui escrevendo, ou ministrando, ou lendo essa carta para nós e dizendo para nós: desperta tu que dormes. E quando eu senti isso de Deus, que era isso que o Senhor queria ministrar ao meu coração, a Anderson, eu disse assim: Senhor, me mostra o que é que tu tens para me dizer aqui através desse texto. E esse texto foi começando na leitura, na pesquisa, e vendo o que o Senhor tem para nós, para a minha vida, e eu comecei a descobrir coisas interessantes. Esse texto aqui, o livro de Efésios, a autoria, ninguém discute que foi para o apóstolo, foi do apóstolo Paulo, mas ao destinatário, por muitas vezes, já foi questionado. E é interessante que essa carta, há teólogos que dizem que essa carta, pastor Marconi, fora escrita para a igreja de Laodiceia. Há uma discussão bem acirrada a respeito disso. Seja para a igreja de Éfeso, seja para a igreja de Laodiceia, o apóstolo João escreve também no livro de Apocalipse a respeito delas. A igreja de Éfeso, que é a carta que nós estamos lendo, ele dizia o seguinte: eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, mas sei que caíste. Volta-te, te arrepende-te, lembra-te onde caíste, volta a praticar as suas primeiras obras e volta às práticas do seu primeiro amor. E volta às práticas do primeiro amor. Mas a igreja de Laodiceia, se essa carta tivesse sido escrita para a igreja de Laodiceia, ele disse assim: sei quem tu és, conheço as tuas obras, e sei que muitas vezes se coloca como frio, mas antes fosse quente ou frio do que se você fosse morno. Porque se você fosse morno, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Arrepende-te e desperta. Veja que interessante. Não era o apóstolo Paulo, já foi o apóstolo João. E é interessante que quando eu leio o texto, eu me vejo enquadrado nessa situação. Eu me vejo exatamente recebendo essa palavra, não de um apóstolo Paulo, mas de Deus falando comigo. Eu preciso me despertar. Eu preciso me despertar. Século XXI tem sido marcado por um momento muito difícil da Igreja de Cristo. Muito difícil. Os avanços sociais chocam e batem de frente com a nossa realidade de igreja. E muitos de nós estamos vivendo coisas que os nossos avós não viveram, os nossos bisavós não viveram como cristãos. E ser cristão hoje, verdadeiros e autênticos servos de Deus, tem sido cada vez mais difícil, por vários aspectos, não só pelas facilidades que o mundo nos oferece, mas também quanto às dificuldades sociais que nós encontramos, as liberdades que encontramos na nossa sociedade, daquilo que outrora não era sequer imaginado ser permitido, hoje em dia se tornou comum. Problemas que a igreja outrora não imaginava enfrentar, hoje precisa enfrentar face a face. E eu fico a imaginar a geração da minha filha, quando ela tiver a minha idade,
tendo que dar testemunho do Evangelho de Cristo. As coisas estão se tornando mais difíceis e digamos que o funil está cada vez fechando mais. E hoje, não sei, pelo menos essa é a minha opinião, não temos por que perder tempo de brincar de sermos crentes, porque os dias são maus e precisamos remir o nosso tempo, porque os dias não são bons mais. Lá em Salvador, de onde eu vim, a gente tinha uma coisa certa entre nós: se você não quer ser cristão, pode ir atrás do trio elétrico, velho. Era assim que ele dizia: se você não quer servir a Jesus, pode ir atrás do trio elétrico, velho. Ainda tem um velho também, sabe, irmão? Sem esse velho, a ordem não está completa. E a gente dizia para o povo: pode ir, porque a gente não quer brincar de ser cristão. E era interessante que a Bíblia diz nas suas escrituras sagradas, de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo, quando escreve isso em Romanos, ele não está brincando, ele está falando sério. Salvador é um lugar de muita prostituição, de muita coisa ruim, de muita macumbaria, mas Deus tem levantado uma igreja forte, buscando ao Senhor, remindo o tempo, porque os dias são maus. É uma luta, porque Satanás não queria que você estivesse aqui, queridos, mas aprove ao Senhor te trazer até aqui. Talvez alguém diga assim: eu queria que essa palavra fulano tivesse aqui. Se Deus quisesse que fulano tivesse aqui, ele teria trazido fulano. Deus quer falar com você mesmo, amém? Deus quer tratar comigo e com você. Ele quer tratar conosco. E o Paulo começa dizendo assim: desperta. Isso é um verbo. E na forma que está escrita aqui, está na forma imperativa. É uma ação que deve ser tida, independente das circunstâncias da sua vida. Desperta. Despertar significa acordar, sair da inércia, se movimentar, tomar uma atitude, reagir talvez, colocar algo em movimento. Mas Paulo está dizendo assim: não importa como você esteja, desperta. É necessário que nós venhamos acordar. Na multidão de pecados do mundo, muitas vezes nós entramos numa concha chamada igreja e deitamos eternamente nos braços do Pai. Mas Deus está chamando a nós de dizermos assim: desperta. Deu para ouvir? Deu, né? Desperta. É hora de acordar, irmãos. Acorda. Porque nós cristãos muitas vezes dormimos em berço esplêndido. Não, aqui está gostoso, está gostosinho, papai do céu. É bom estar com os irmãos orando, é bom estar com os irmãos louvando nesse lugar bonito, aconchegante, com ar-condicionado esplêndido. Os bancos não são tão ruins não, pai, é bom estar aqui. Aquele irmão toca gostoso, o violão, a guitarra, o baixo, a bateria, pá. É tão bom ir para a casa do Senhor. Eu gosto daquele versículo: que alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, porque lá é gostoso. Concordo, aqui é gostoso. Eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu cresci no lar evangélico, queridos, e meu pai, quando eu não dizia assim: meu pai, eu não quero ir, meu pai olhava com aquele olhão assim para mim: bora, menino. E eu cresci tendo que sentar no banco da frente, porque meu pai cantava num coral com minha mãe, aí éramos 3, aí tinha que sentar os 3 enfileirados no banco da frente, no máximo até o 3º banco. Você se lembra de uma época assim, pastor? E quando chegava assim, alguém entrava no meio entre nós, que tinha que sentar os 3 juntos. Detalhe, viu? Os 3 vazinhos tem que estar tudo juntinho. Aí quando entravam no meio, eu dizia para o tio: meu pai é um homem muito mau. Se a gente não sentar junto, ele vai me bater até eu morrer de pancada, tio. Eu preciso sentar do lado dos meus irmãos. E o meu pastor era gente ruim, porque ele criou uma sala lá no fundo, assim, ó, tinha um coral, aí tinha uma portinha assim, tinha cinto lá dentro. Meu pai fazia assim, quando eu estava aprontando, meu pai fazia assim:
Aí eu dizia para meu irmão, é com você, rapaz. Aí a minha irmã, que era mais velha, dizia assim, não, é com você, é com você, é com você. Aí os três caíam da porrada. Oh, Jesus! Mas eu cresci na casa de Deus, eu louvo ao Senhor, por quantas vezes eu recebi a advertência do meu pai, puxões de orelha. Tinha uns diáconos, rapaz, eu tomava uma raiva dos diáconos. Tinha uns diáconos que meu pai dizia, pode puxar a orelha dos meus meninos, viu? Eu dizia, meu pai, isso não tem graça nenhuma. E os diáconos levavam a sério isso, irmãos. Virou, mexeu, eu vi uma orelha puxando assim, eu ficava olhando para ver quem era, e era a minha já, rolando. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu cresci na casa de Deus, e aqui estou na casa de Deus. Dificuldades na vida todos nós enfrentamos. Lutas, olhar para o mundo, passar aquele rabinho de olho assim no mundo, ó. Todos nós passamos por isso. Você não é o mais miserável dos homens por causa disto. Mas lembre-se que a graça do Senhor é infinitamente mais importante do que seu rabo de olho no mundo, do seu flerte no mundo. E lembre-se que aqui é a casa de Deus e o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. E se aqui está a presença de Deus, aqui é o melhor lugar para estar. E temos que nos alegrar quando dissermos, vamos para a igreja, não vou não, aquele pastor, não faz isso não, irmão crente, você vem para ver e cultuar a Deus. Você não veio ver culto não, você veio celebrar um culto ao Senhor, você veio oferecer um culto a Deus, e estar aqui é muito bom, mas é necessário, desperta. Porque se o Senhor está me chamando a despertar, é porque eu estou dormindo em alguma coisa, é que eu estou adormecido em alguma coisa, parado em algum lugar, na inércia de uma situação qualquer. De que situação é essa? Sei não, espera aí que a gente vai ver. E ele diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Eu poderia aqui pregar só sobre essa expressão, levanta-te dentre os mortos. Eu não quero me ater nessa expressão, porque ela é muito extensa, mas se Deus está me chamando a atenção de que eu posso estar morto, há muitas formas de eu enxergar na leitura bíblica, fazendo a exegese desse texto, sobre o que significa estar morto. Poderia ser um morto físico, poderia ser um morto espiritual, mas eu quero te chamar a atenção de que morto não louva, morto não adora, morto não anda, morto está parado, morto não produz, morto não gera vida, morto não produz absolutamente nada na presença de Deus, nem em lugar nenhum. Eu não quero ser morto, eu quero despertar, seja do meu sono, seja do meu estado de inanimação, seja a minha morte, mas eu quero me despertar, e Deus está me chamando, nos chamando a despertarmos. Eu olhei para meu background e pensei, Senhor, eu tenho tantos anos de ministério, já tenho tantos anos na casa do Senhor, tenho tantas coisas para contar, mas de passado vive museu. Eu preciso contar algo novo hoje na minha vida. Porque no Brasil eu fiz, porque no Brasil, não, porque no Brasil, porque no Brasil, porque no Brasil, porque no Brasil. E aqui, irmão? O que temos para contar a respeito do hoje? Nada. Você está morto, sem produzir. E o Senhor está nos chamando a despertar. Desperta. Quem tem ouvido o livro de João, do apóstolo João, lá, o Apocalipse, ele fala isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é Anderson, são as escrituras sagradas. E é interessante que o texto continua e diz assim, Cristo te esclarecerá. Ele vai te explicar, ele vai lhe trazer entendimento do que você está dormindo. E quando você está dormindo, o que você está perdendo. E Cristo tem algo para revelar para mim e para você. E quando eu estou morto, morto também não ouve não. Morto é surdo, é moco, que nem diz lá no Nordeste. Todos nós que entramos por essa porta, trazidos pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus quer te esclarecer algo. E aqui nesse ponto eu quero parar, me jogar para uma outra passagem bíblica do livro de Mateus, capítulo 28. Me ajuda? Vamos lá abrir? Mateus, capítulo 28.
Porque ele falou sobre esclarecer. E falando de esclarecer e de evangelismo, esse texto tem tudo a ver. E o Espírito de Deus me levou a esse versículo. Primeiro eu queria entender e ficar claro sobre o que é igreja. Tá certo? A palavra igreja, na sua tradução, na sua origem de palavra, ela é eclesia, que significa chamados para fora. Eu saio daqui para ir ali. É um grupo de pessoas que saem. Veja que Cristo escreve tudo, deixa tudo isso claro nas suas escrituras sagradas. Mateus 28, a partir do verso 16, ele diz assim: e os 11 discípulos não eram mais 12, porque um já tinha se desviado. Quem foi que se desviou? Lembram, né? É bom, tem um bocado de crente aqui, ó. Judas já tinha se desviado. E 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. 11 separados, e a palavra separado nas escrituras sagradas é a mesma coisa que falar de santo. Eu e você somos separados e chamados para fora. A igreja é uma agregação de pessoas santas que foram chamados para fora. Mas esses santos tinham missões a serem cumpridas. Olha o que diz as escrituras. E quando o viram a quem? A Cristo, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E aqui Cristo estabelece quem é a igreja e qual é a sua missão de existência. Nesse texto que acabamos de ler, e aqui estou usando a expressão, e Cristo te esclarecerá, lá de Efésios capítulo 5, o esclarecer do Senhor está revelado aqui, em Mateus capítulo 28, quando ele diz assim, olha, santos, ele chama os seus discípulos, e aí eles representam nas escrituras sagradas a igreja que hoje nós somos. Os discípulos representam a igreja. Ele diz para a igreja: vão para o lugar que eu te tenho enviado, que eu designei para vocês. Cristo te chamou para ir a um lugar que ele designou. Por isso você é chamado de igreja, porque vocês foram chamados para fora. Vocês não são desse mundo, habitam nesse mundo, mas do mundo vocês não são. Ah, pastor, mas eu sou bisado. Você pode ser bisado, mas você foi chamado por Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro, foi lavado no sangue do Cordeiro, redimido no sangue do Cordeiro, restaurado pelo sangue do Cordeiro. Você está restabelecido por causa do sangue do Cordeiro. Os seus alvos são outros, o seu lugar não é aqui, seu reino não é aqui, seu reino é o reino dos céus. E isso identifica os que são santos, separados do Senhor. Mas esses santos, Deus disse assim: vão para um lugar que eu designei para vocês. E eles foram para o lugar que Cristo designou. Eles poderiam dizer assim: mas Senhor, aqui já está easy, está todo mundo aqui, por que a gente tem que estar todo mundo lá? Não é mais fácil só o Senhor vir aonde a gente está? Eles não questionaram, eles obedeceram a ordem de vamos todos para o lugar que foram designados. Eles saíram para fora. E esse é o desafio para os que estão vivos, porque os mortos não poderiam ir a um destino, porque morto não anda. Morto não anda. E o desperta não era para aquele grupo de discípulos, mas já era para uma igreja estabelecida, seja a igreja de Éfeso, seja a igreja de Laodiceia. Tanto faz para quem tenha sido destinatário. Acabou que os teólogos acharam por bem definir que era o destinatário era a igreja de Éfeso. Mas a carta foi escrita para uma igreja, e essa igreja poderia ser eu e você aqui hoje. Se Cristo nos desafiar a sairmos desse lugar aconchegante e irmos para um destino, estaríamos prontos a cumprir essa ordenança do Senhor? Os mortos nem ouviriam a ordenança,
e sequer andariam porque nunca ouviram. Entendem o que eu quero dizer, irmãos? E o destino, a ordem do Senhor era: saiam daqui e vão para o lugar. Ele projeta um lugar a ser caminhado, ou um percurso a ser seguido, e quando eles chegaram lá, quem eles encontraram? O Mestre, o ressurreto dentre os mortos. Eles encontraram a Jesus, e quando encontraram a Jesus, a primeira atitude deles, era desempenhar a sua razão de ser. Vamos entender isso? Saia e vá para um lugar que eu designei. Santos, vão para fora. Quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi adorar a Deus. Aqui eu queria que vocês abrissem os corações, os ouvidos, para o que Deus tem para mim e para você. Em qualquer lugar que eu vá, seja lá o que eu estiver fazendo, que os seus olhos estejam sempre em Cristo. E se seus olhos estão em Cristo, você tem que adorá-lo. Vou repetir isso de outra forma. Não importa o que você faça. Está ouvindo bem? Não importa o que você faça. Você pode estar no Ministério Internacional do Vacuum, ou na unção da graça do rolo pintor. Você tem que adorar a Deus. Isso é sua razão de existir, querido. Você não precisa de uma canção para adorar a Deus. Você não precisa de outros irmãos para adorar a Deus. Porque canção, até ela, quem deu foi o Senhor. E quando me faltar a canção, quando me faltar todas as coisas em volta, eu continuo adorando a Deus. No livro de Abacuque, o profeta Abacuque diz uma expressão que eu amo apaixonadamente. Na Abacuque capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais frutos da videira, e os gados não existam mais, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha. Eu quero que você se lembre que a sua razão de existir é adorar a Deus. Desperta. Pastor, estou vivendo um momento difícil, eu não tenho forças para adorar. A sua vida tem que ser uma adoração. E a adoração é a minha maior arma de defesa, é a minha maior arma de ataque contra as ciladas do inferno, contra as nossas vidas. O diabo pode se levantar, e tantas vezes ele se levanta, tantas ele tem que cair, porque é maior o Senhor que está em nossas vidas do que o inferno contra nós. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Lembre-se que você foi feito segundo a imagem e semelhança do Senhor para adorá-lo. E entendido isso, e depois dessa atitude, ele chega para a igreja, se aproxima dos seus e diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, aqui tem uma chave. Tem uma chave. Uma chave. Com essa, eu ligo o meu carrinho. Mas com essa chave que o Senhor nos deu, nós conquistamos o mundo. Muitos de nós, e aqui eu vou começar, dado essa introdução, eu vou começar no tema da mensagem agora, tá? Daqui a 1 hora eu termino, podem ficar tranquilos. Eu gostei do amém, obrigado, viu, irmãos? Vocês são chique. Eu já perdi a hora que eu comecei, já nem lembro. Que o pastor já me deu limite de tempo, viu, irmãos? Estão brincando? Vamos lá. Aqui começa a nossa brincadeirinha, irmãos. É me dado todo o poder no céu e na terra. Mês que vem, por exemplo, a igreja vai estar em campanha de oração. Qual é o motivo da minha campanha de oração? Nos revestirmos de poder e autoridade. Amém? Amém? Legal. Para que você quer autoridade e poder? O poder já está em Cristo. E Ele transfere para a igreja
Logo, eu e você temos autoridade e poder. Quantos entendem isso? Se eu sou a igreja de Cristo, eu já tenho a autoridade e o poder. Se eu lhe desse, imaginemos que essa chave representasse autoridade e poder. Vem cá, brother. E eu vou entregar para ele essa autoridade e poder. Pum. O que é que você vai fazer com essa chave, brother? Qual é o óbvio que você vai fazer? Se eu lhe disser, isso que está aqui é seu, o que é que você faria com essa chave? Usá-la. Aonde? No carro do irmão ou no meu carro que eu estou te dando? Que agora já não é meu, que eu acabei de lhe dar. Entendam? Ok, me dá aqui. Você sabe o que é que está acontecendo? Senta, voz. Não vou dar, não. Demorou de responder. O que acontece é que a igreja recebeu essa autoridade, recebe esse poder e não sabe usar. Para que eu quero poder? Para pedir coisas de benefícios pessoais só? Para receber a bênção que o Senhor tem para mim? Estamos atrás da bênção ou do abençoador? O que buscamos disso? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O Senhor quer derramar poder e autoridade sobre a sua igreja, para que ela desempenhe o papel a qual ela foi chamada para desempenhar. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas, mas é necessário que eu seja, na minha essência, aquilo que era a proposta do Senhor para a minha vida e para a sua vida, pelo qual Ele derramou e continuará derramando autoridade e poder. Porque a autoridade e poder Deus não dá na mão de menino, porque Ele não vai perder tempo com menino. Ele quer homens e mulheres segundo o seu coração, que louve e o adore, e cumpra com os seus desígnios na terra. E os desígnios do Senhor aqui na terra, não é que você saia falando em línguas no meio da rua, pregando só à toa no meio da rua, ou fazendo qualquer coisa errada no meio da rua. O que Ele quer é que você pregue o Evangelho de Cristo. Convidar para eventos dentro da igreja não é fazer evangelismo. Convidar pessoas para vir para o culto da igreja não é evangelismo. Ficou ruim o negócio, né? Ele disse, ide por todo o mundo. E é engraçado que entre os teólogos, todos são a consenso que essa é a grande comissão da igreja. É a grande ordenança para a igreja. E eu faço muitas coisas dentro da igreja. Não aqui não, na igreja que eu congrego. A gente faz festa, faz celebrações, encontros, simpósios, palestras, festa de jovem, culto de jovem, louvorzão de jovem. Tudo de jovem está incluído aí. De criança, tudo. Faz tudo. E achamos que estamos cumprindo a ordem do Senhor. Uma igreja que não prega o Evangelho e não forma discípulos, ela é um grupo social, ela é um meio acadêmico, ela é qualquer coisa que você queira chamar, menos igreja. A essência da existência e a razão de existirmos como igreja do Senhor Jesus é pregar o Evangelho e formar discípulos. As festas, os cultos, as motivações, tudo que acontece aqui dentro está dentro do contexto de discipulado. Mas eu não existo para isso só. Eu preciso pregar o Evangelho e preciso formar discípulos, e isso você existe. E é para isso que você está aqui, é para isso que Deus te chamou, e é para isso que Deus disse, abram seus ouvidos, porque eu tenho algo para esclarecer com vocês. E quando nós cumprimos com todas essas coisas, aí voltamos para o texto lá de Efésios capítulo 5. Aí Cristo chega para nós e diz assim, vejam como prudente você está andando. Veja de que forma você caminha. Olha a maneira que você comporta-se no meio das pessoas. Tem uma
uma musiquinha que é muito espiritual. É do tempo do pastor Marconi, eu ouvi no YouTube, viu, irmãos? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho. É do seu tempo que eu já vi, viu? Porque papai do céu está olhando para você. Cuidado. O que mesmo? Pezinho onde anda. Você se lembra dessa canção? Cássio, você não conhece? Fala sério. Andamos muito à toa no mundo, de guarda baixa, dando vacilo demais. O carioca diz assim, ó, você está vacilando demais, meu. Poxa. E ainda grita, perdeu o playboy. Nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos e vigilantes a tudo que acontece em nossa volta. Você não está passando por essa terra por um acaso. Você não está nesse ambiente por um acaso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem para a igreja, dizendo para a igreja. Fique ligado, Jesus te salvou, mas não te abestalhou. Isso é filosófico, viu, irmãos? Jesus te salvou, mas não te abestalhou. Fique esperto. Tem crente que vacila demais. Vacila demais. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Com quem tu andas? Qual é o seu assunto? Qual é a sua conversa? Quando você está sozinho no computador, o que é que você está vendo, bacana? Vigia, crente. Tenha zelo pela sua vida. Tenha zelo pela vida da sua família. Você está achando que nada acontece por um acaso? Você está achando que está tudo passando desapercebido? Os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. E Ele está me chamando a atenção que quando eu me despertar, eu seja prudente no meu caminhar. Prudente na minha maneira de agir. Prudente com o que eu falo. Prudente com o que eu ouço. Prudente com o que eu vejo. Porque o Senhor tem um propósito para nossas vidas. E o Senhor quer tratar das nossas vidas, o Senhor quer te usar poderosamente, o Senhor está lhe dando e revelando a você, que você tem autoridade e poder, que é vindo de Cristo para nossas vidas, mas que Ele tem um propósito para isso, não é para jogar ao vento, há um propósito para isso, e o mundo lá fora, no meio das dificuldades que estamos enfrentando para sermos cristãos, anseia por alguém que dê testemunho do Evangelho de Cristo. Vai ser crente igual a esse cara aqui, melhor ser do mundo. Aqui eu acho que não acontece isso não. Lá na igreja que eu congrego, eu já ouvi uma história dessa. Que a gente está vacilando, irmãos. Dando bobeira. Fazendo o que não deve. No domingo a gente se fantasia de crente. E aí a gente tem um andar de crente. Uma linguajar de crente, Pai do Senhor, vaso. Varão do Senhor. Canelinha de fogo. Tudo muda. Aí é um cara de segunda a sábado, um trem lá qualquer. E no domingo, ele é crentão, velho. Ele é crentão. Vaso. Aleluia. Vaso de honra. Aí tem os vasos e tem as vasas também, né? Vaso, vaza. E haja. E Deus está me chamando a atenção para despertarmos dentre os mortos e estarmos prudentes, irmãos. Porque o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não vai chegar na nossa casa, dar o business card dele, dizer assim, licença, meu nome é diabo, satanás, capiroto, sangue ruim, cachorrão, e gostaria de entrar na sua vida, na sua casa, para destruir, matar, roubar. Dá licença? Você acha que ele vai fazer isso, irmãos? Pensa bem. No dia que você der vacilo, irmãos, ele entra e arrebenta com sua vida. Está claro? Posso ouvir um amém? Ele não está aqui para brincar comigo e com você. Você sabe que a parte interessante? Nem eu, nem você, estamos aqui para brincar com ele. Posso ouvir um amém? Mas seja prudente. Porque estamos num campo de batalha. Desperta, tu que dormes. Cristo está te esclarecendo quais são as regras do jogo.
O jogo é pregar o evangelho e formar discípulos em batalha de guerra. É uma arma na mão, a espada na outra, e trabalhando, ralando em cima, porque o mundo está carente, precisando ouvir do autêntico evangelho de Cristo. Não é para convidar para culto, não. Pode convidar também, mas ganha essa vida lá fora e traga para cá já salvo. Só para chegar aqui o pastor, quem quer aceitar Jesus, vem multidões se rendendo aos pés do Senhor Jesus, porque você já fez o seu trabalho. Pastor, mas esse não é meu ministério. Meu ministério é tocar contrabaixo. Crente, vou fazer de conta que eu não ouvi isso. Todos. Quantos estão me ouvindo aqui? Levante a mão. Você já tem um chamado. Está todo mundo me ouvindo? Rui, dá para ouvir bem daí? Legal? Todos têm chamado. Pregar o evangelho e formar discípulos. Pastor, eu preciso aprender. Está aqui a igreja para te ensinar. Está aqui o pastor da igreja trazendo esse trabalho aqui, para que vocês aprendam como pregar o evangelho e como formar discípulos. Mas é necessário que você faça. É só para os missionários da igreja, aquele chamado especial. Eu nem sou formado em teologia que nem o Cássio. Não, sou não. Sou não. Aquilo ali é só para os teólogos. Aonde está escrito isso aqui na Escritura? Eu não achei. Tem na sua Bíblia isso, pastor? Na minha, não. Isso é para todos nós. Se você tiver condições de estudar, louvado seja Deus, é bom. Mas e se você não tiver como estudar? Todo o poder me foi dado nos céus, e isso foi transferido para mim e para você. E isso você já tem. Todos têm um ministério. Todos têm um ministério. O primeiro verbo foi despertar, o segundo é esclarecer, o Senhor está aqui esclarecendo. O terceiro verbo que eu queria que vocês conhecessem aqui, ele vai dizer assim, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Dentro do que eu falei agora, já bateu. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. O terceiro verbo que eu queria mencionar aqui é obedecer. Despertar, entender e obedecer. Não adianta nada disso, irmãos, se nós não tomarmos uma atitude em direção à obediência aos mandamentos de Deus. Estar aqui é gostoso, estar entre os irmãos é gostoso, estar na casa de Deus é, que nem o baiano diz, é massa, é bom. Gostou, né, filhota? É bom. Mas há multidões, queridos, ouçam em nome de Jesus isso. Multidões de jovens nesse exato momento nas drogas. E eu estou aqui. Pessoas que estão no álcool. Pessoas que estão em prostíbulos nesse momento. Muitos estão em hospitais sofrendo dores. Por melhor que seja estar na casa de Deus, eu tenho que ter amor por essas pessoas, paixão por essas pessoas. Elas estão morrendo sem esperança, sem salvação. E a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação para os que estão necessitados. Pastor, eu não falo inglês o suficiente. Irmãos, a quantidade de hispanos precisando ouvir falar de Jesus, e no seu portunhal a gente consegue falar. Pastor, eu sou muito brisado. Rapaz, você já parou para pensar quantas pessoas estão em sua volta, passam no seu dia a dia e nós não anunciamos Cristo? E nem nosso testemunho é suficiente para pregar esse evangelho? Desperte. Entenda o que está acontecendo. E obedeça. Se eu passasse aqui o resto da noite pregando, anunciando o amor de Deus para a sua vida, e dissesse para vocês que Deus nessa noite vai derramar uma noite de muita virtude e poder, e que aleijados sairiam aqui andando, cegos enxergando, poderíamos estar até soltando metros assim, de altura de alegria.
Mas quando Deus chama-nos à responsabilidade, às vezes ficamos com semblantes decaídos ou descaídos e pensando, essa mensagem, bem que fulano podia estar aqui, ou então, isso não é para mim, porque eu já sou alguém no reino de Deus, eu já trabalho e faço alguma coisa. Deus está me chamando, te chamando, e foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, foi assim que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, e eu preciso viver em novidade de vida todos os dias. E eu preciso fazer algo para o Senhor, não baseado naquilo que eu fui no passado, ou até pela mensagem que eu estou pregando aqui, mas porque o meu seguinte, eu preciso trazer uma novidade diante do Senhor, e preciso chegar na presença de Deus jamais de mãos vazias, eu preciso trazer sempre alguma coisa na mão do Senhor, nas minhas mãos, para entregar ao Senhor como oferta ao meu Deus. E todas as vezes que eu me vejo em que eu estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, estou dando aula de teologia, estou correndo para um lado, correndo para o outro, correndo para um lado, correndo para o outro, vivendo uma vida normal como todo mundo vive aqui, eu fico me perguntando quantos minutos da minha vida eu dedico ao Senhor para anunciar o Evangelho. No ano de 2015, já estamos no mês de julho, acabando o mês de julho, já estamos na porta do mês de agosto, mais da metade do ano passou, e quantas vidas eu levei aos pés do Senhor Jesus? Por maiores que sejam as nossas decepções com a igreja, com pastores, com liderança, com o mundo, com a borboleta que estava voando, mesmo que você seja revoltado com a borboleta, você não pode deixar de pregar o Evangelho do Senhor Jesus, porque a nossa razão de existir é pregar o Evangelho, formar discípulos. Em Romanos capítulo 12, ele vai dizer para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para as nossas vidas. No livro de Efésios, o texto que nós acabamos de ler, é de que quando acordamos e estamos prudentes no que fazemos e descobrimos todas as coisas, nós vamos experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. E o Espírito de Deus está me dizendo para você, ministrou primeiro ao meu coração que eu preciso despertar. Eu preciso acordar da minha inércia, da minha bização que eu vivo. Eu tenho que achar um meio, no meio do meu caos pessoal, eu preciso achar um encontro com o Senhor, eu preciso ter um momento com Deus, para que Ele me direcione, me conduza, para cumprir as ordenanças dEle para a minha vida. Mas pastor, se eu começar a ficar pregando o Evangelho, eu não vou ter tempo de garantir o dinheiro. Eis que o Senhor traz uma palavra de novidade para você. Ele é o dono da prata e o dono do ouro. Nada vai faltar sobre sua mesa, suas contas serão pagas, a palavra do Senhor te garante isso. Faça cumprindo a vontade de Deus na sua vida, faça-se cumprir as escrituras sagradas na sua vida, e verás quão maravilhoso é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus, quão provedor é o Senhor para as nossas vidas. Veremos milagres acontecendo na nossa casa, veremos a provisão do Senhor acontecendo sobre nossa casa, veremos o sustento da nossa casa e dos nossos filhos garantidos pelo Senhor. E quando nós viermos à casa do Senhor, não estaremos mais para pedir, mas estaremos vindo para louvá-lo e agradecê-lo por grandes coisas porque o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas se voltarmos os nossos caminhos, os nossos corações e intenções para cumprir aquilo a qual nós fomos chamados, e que mesmo no meio da circunstância da vida, dos eventos que nós vivemos, dormimos e perdemos o andar da carruagem, perdemos o passo do bonde, nosso Senhor está nos chamando a despertar e voltarmos ao que éramos. Pastor, mas eu estou vivendo uma vida hoje miseravão, pecado puro. O Senhor está batendo na porta do seu coração. Se você abrir, o Senhor entrará e montará banquete na sua vida. As circunstâncias não mudam a divindade do nosso Deus. As circunstâncias não restringem o poder do nosso Deus. Por maiores que sejam as miserabilidades que estejamos vivendo, mesmo que eu não esteja frio, eu esteja um iceberg, o Senhor transforma situações. Ele é especialista em transformar situações. Não sei como você entrou por aquela porta. Eu sei foi como eu entrei.
E não estou aqui para apontar meu dedo para ninguém. Ao contrário. Ao contrário. A minha oração foi que essa palavra ministrasse ao meu coração. E isso que eu estou falando, ou que eu estou pregando, eu preguei para mim. Eu sento na minha mesa assim, aí na hora minha esposa e minha filha já tinham ido dormir, eu fui estudar. E eu preguei para mim. E eu estava sozinho, eu e Deus, e eu ministrando para mim. A minha oração foi: Senhor, não deixa eu morrer, me desperta. Não deixa eu ficar na inércia, confiado nos títulos que eu tenho, nas patentes que eu tenho sobre o meu ombro. Não me adianta nada ser um pastor, ter vários cursos de teologia, se eu não cumprir o que é básico de um servo de Deus. Antes dos títulos, antes das nomeações, antes dos cargos que temos dentro da igreja, antes de todas as atividades que cumprimos dentro da igreja, antes de tudo isso, você é servo de Deus. E isso é infinitamente mais importante do que todas as nomeações e títulos que venhamos a ter na vida. E como servo do Senhor, eu sou o primeiro a me colocar na posição de que eu quero dizer para Deus: Senhor, me desperta, me incomoda. E se em algum momento da minha vida eu der uma cochilada, grita. Minha mãe, com sua sabedoria, dizia: por falta de um grito não se perde uma boiada. E eu disse ao Senhor nessa madrugada, de ontem para hoje: grita, não me deixa vacilar o meu pé, nem desviar para a direita, nem para a esquerda, que eu permaneça firme nas tuas escrituras, que eu permaneça firme na tua presença, e que eu não perca a oportunidade de falar do teu amor. E abre oportunidades para que eu possa estar falando da tua palavra, das tuas escrituras, aonde eu puder falar. Recente Deus abriu uma porta que eu nem imaginava, que era falar em rádio. Nunca na minha vã filosofia eu imaginei falar em rádio. E Deus abriu. E eu louvo a Deus por isso. Para mim, é madrugada, 5 horas da manhã. É duro, irmão. Você pensa um baiano para acordar às 5 da manhã. Você ri porque não são vocês. Para chegar às 6 horas na rádio. E o processo para acordar? Levanta um dedo, aí o dedo faz. Aí um abre um olho, fecha. O telefone toca, eu jogo ele de baixo para um lado, para o outro. E é uma luta, rapaz. Mas eu me alegro por estar ministrando a palavra de Deus. Eu disse: Senhor, isso não é suficiente. Eu disse essa madrugada para Deus: isso não é suficiente. Eu quero mais, Senhor. Não sei como, mas eu quero ter mais oportunidade de falar do amor de Deus. Eu queria que te convidasse a se colocar de pé por um instante. Feche os seus olhos. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando vamos participar da Santa Ceia, que o homem deve se autoavaliar. E eu queria usar essa expressão nesse momento para cada um de nós aqui. Eu queria que você fizesse uma autocrítica, uma autoavaliação. E refletisse qual é o seu estado. E aqui eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. Não me cabe, não é meu papel, não vim com esse propósito, ser juiz de ninguém. Mas como servo do Senhor, eu queria te perguntar: você está acordado ou você está dormindo? Qual é o seu estado nesse exato momento? Eu queria que você parasse e pensasse de quantas oportunidades nós estamos perdendo de cumprir a vontade de Deus ou cumprir as ordenanças do Senhor para as nossas vidas, por causa do estado de inércia que estamos nos encontrando hoje e que nós estamos perdendo. Talvez você diga assim: eu já faço tanto na casa do Senhor, eu já trabalho tanto, tenho tantos cargos, tenho tantos títulos,
Mas eu queria te convidar a avaliar, não são os seus cargos e os seus títulos, mas quantas oportunidades você tem perdido de cumprir a vontade de Deus, deixando de cumprir a ordenança do Senhor, por causa do seu estado de inércia. Pensou? Coloque a mão no seu coração agora. E diga assim: Senhor Jesus, me desperta. Faça bem silenciosozinho. É uma coisa você e Deus. Ninguém, nem a pessoa que está do seu lado precisa ouvir o que você está dizendo. Mas diga assim: Senhor, me desperta, porque eu não quero estar morto. Eu não quero ser morno, um mero frequentador de igreja, um mero tocador de igreja, um mero diácono de igreja, um mero alguém que tem título dentro da igreja, mas que não cumpre com suas ordenanças. Eu quero cumprir com a tua vontade na minha vida. Eu vou lhe dar um segundinho para você fazer essa oração ao Senhor. Se apresente diante de Deus. O Espírito de Deus está aqui, falando aos nossos corações. Eu não sei de que forma você ouviu, mas eu sei que foi a forma que o Espírito Santo de Deus encontrou para ministrar o seu coração nessa noite. E Ele está aqui ministrando a cada um de nós. Se você fez essa sua oração e deseja que o pastor Marconi e eu estejamos orando pela sua vida, colocando as nossas mãos sobre vocês e abençoando vocês, não que sejamos melhores ou mais virtuosos, mas por conta de uma autoridade que Deus já nos deu como autoridade eclesiástica aqui nesse lugar, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Dê um passo. Morto não anda, mas se você está vivo no Senhor, você vai andar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quero convidar o pastor Marconi para vir aqui orar pelos membros da igreja que está vindo aqui à frente. Eu quero que você desperte no Senhor. Você sai daqui cheio de ousadia, cheio de intrepidez. Que você saia daqui impactado pela presença do Senhor. Que você diga assim. Que você saia daqui não dizendo assim: eu não quero estar morto mais. Eu quero estar vivo na tua presença, Senhor. Eu preciso viver para ti, eu preciso andar para ti. Eu preciso caminhar nas ruas desse lugar para ti. As minhas histórias do passado foram lindas, mas eu preciso viver uma nova história hoje contigo. Eu preciso amanhã viver uma nova história, depois de amanhã uma nova história, depois de amanhã uma outra história, e a cada dia uma nova história na tua presença. E que eu seja um servo teu, ganhando e evangelizando e pregando o evangelho e formando discípulos. Esse é o meu chamado, essa é a minha razão de existir. Senhor, aqui agora como teu servo, como teu filho, eu apresento os teus filhos que aqui estão na frente, Senhor. Homens e mulheres, a qual tu chamaste, Senhor, para um grande propósito, Senhor. Abençoa-os, Pai querido. Capacita-os em nome do Senhor Jesus. Que a tua mão seja sobre eles, Pai querido, para despertá-los a cada momento em que eles estiverem vacilantes, Pai querido. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre eles de forma abundante, meu Pai. Que eles não venham a dormir, que eles não venham a desfalecer, mesmo no meio das lutas e das dificuldades, meu Pai. Que tu venha estar sempre despertando eles em nome do Senhor Jesus. Que o teu amor seja tão grande, tão grande, tão grande, tão imenso sobre eles, que em todos os momentos das suas vidas, Senhor, eles possam contemplar a tua graça sobre a vida deles, e que essa graça seja tão grande, tão grande, tão grande sobre a vida deles, que eles queiram compartilhar com outros dessa graça, e que a quantidade de pessoas seja tão grande, tão grande, tão grande, que nós precisamos estar ampliando esse lugar, porque a multidão vai se render aos teus pés, Senhor. E eles estarão aqui tão cheios da tua graça, tão cheios da tua unção, que eles formarão outros muitos discípulos para ti, e que esses muitos discípulos ganhem outras muitas almas para ti.
E que o teu reino seja expandido nesse lugar. E que no meio das dificuldades desses dias, possamos cantar o hino da vitória e dizer: mais forte é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que possamos dar o brado de júbilo e dizer: bendito seja o nome do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Te louvamos, Pai querido. Te exaltamos, porque aqui existe uma igreja viva. Viva no teu nome, Senhor. Pelo teu nome te louvamos, pelo teu nome te exaltamos, e pelo teu nome, Senhor, celebramos e dizemos que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e que podemos e vamos andar na tua presença, caminhando em excelência, prudente com todas as coisas que eu faço. Guarda os nossos pés, os nossos passos, os nossos olhares, as nossas mãos, para que não possamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai querido. Vem sobre nós, vem sobre essa igreja, Pai querido, sobre o teu povo e sobre todas as famílias aqui representadas, dos teus filhos que não estão aqui presentes nessa noite. Vá ao encontro deles, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, que a tua bênção seja sobre esse lugar, seja sobre o pastor Marconi, sua família e todas as famílias dessa igreja. Que a tua paz também seja sobre todos, e que sejamos pregadores do evangelho e formadores de discípulos, e que em todas as coisas teu nome seja glorificado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos, pela tua palavra ministrada a cada coração. Abençoa o teu servo, pastor Anderson, sua família, conceda a tua graça, fazendo-o sempre, ó Deus, temente e obediente à tua voz, e ministrando aquilo que o Senhor sempre tem colocado ao seu coração. Obrigado por este dia, ó Deus, pelo início desta semana, da tua bênção, de proteção, de graça, de vitória, de alegria, ó Deus, de prudência, de cuidado do Senhor sobre cada um de nós. Nós te oramos, agradecidos por este culto e pela tua palavra ministrada, em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. A igreja diz...